Talvez nós não nos apercebamos o tamanho da graça e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Há poucos dias eu li um livro que trouxe uma história verídica que talvez possa te ajudar a entender o que é misericórdia e graça. O nome do homem era Tom. Tom era um homem aparentemente crente, mas no início do seu casamento, a sua esposa o pegou com outra mulher. Quando ela viu a cena, caminhou até ele e disse: falaremos sobre isso mais tarde. Ele correu para casa para ver se ela queria conversar com ele, mas ela disse que precisava de tempo. Mais tarde ela conversaria com ele. Era terça-feira e ela disse que estaria pronta para conversar com ele na sexta-feira. Tom descreveu os próximos dias como uma verdadeira tortura. Ele sabia que havia perdido a sua esposa e os seus 2 filhos pequenos, e que não havia nenhuma maneira de sua esposa permitir que ele continuasse nas suas vidas. Na sexta-feira, ela disse ao Tom que estava pronta para conversar. Tom descreveu a cena assim: ele sentou-se na frente da sua esposa e ela olhou diretamente nos seus olhos e disse: eu tomei uma decisão. Eu decidi que serei a melhor esposa que você poderia ter. Serei a melhor mãe que você poderia desejar para seus filhos. E serei a melhor amante que você jamais poderia imaginar. Agora você pode decidir o que você vai fazer. Tom imediatamente caiu de joelhos na frente da sua esposa, chorando. Ele já tinha ouvido falar sobre graça, mas nunca tinha experimentado uma graça deste tamanho. Na verdade, este ato de graça da esposa foi a primeira vez que Tom entendeu a graça de Deus. E Tom relata que nos próximos 40 anos, ele passou os próximos 40 anos tentando ser o marido que ela queria que ele fosse. E ela passou os próximos 40 anos cumprindo as promessas que fizera naquele dia. O casamento foi restaurado naquele ato de graça, naquele ato de perdão. Essa sensação que Tom teve de que não merecia nada, de que só restava o castigo para ele, e que de repente ele foi perdoado e agraciado por uma esposa dedicada, se assemelha um pouco à nossa situação diante de Deus. Nós éramos totalmente culpados, merecíamos o castigo total de Deus. Mas Ele não só nos perdoou, como Ele nos trouxe para filhos da sua família. Ele não só nos perdoou, como Ele nos trouxe para dentro do seu povo. Isso é graça, meus irmãos. Isso é graça maravilhosa. Isso é misericórdia. Louvado seja o seu nome. Então, um aspecto da justiça de Deus é que Ele oferece misericórdia graciosamente. E em todas as passagens bíblicas, sempre que Deus age com justiça e com ira, há um pouco de misericórdia envolvida. A misericórdia sempre está misturada. Deus nunca aplica o seu cálice de ira cheio, sem mistura. Sempre a sua ira é misturada com misericórdia. Pode observar. Sempre que Deus pune o seu povo com ira e justiça, a misericórdia acompanha. Sabe o que é o inferno? O inferno é o cálice da ira de Deus, sem mistura. O inferno é quando Deus retira totalmente a sua misericórdia e aplica apenas a justiça. Esse é o inferno. Nós não estamos lá. Nós estamos ainda na época em que as portas da graça estão abertas. Deus está nos chamando, arrependam-se dos seus pecados. Venham para os meus caminhos e vivam, convertam-se das suas más obras. Em Cristo nós temos essa possibilidade. O ápice da misericórdia e da justiça de Deus foi feita na cruz. Isso é interessante. O maior ato de justiça foi demonstrado na cruz do Calvário, mas o maior ato de misericórdia também.
Quando Deus, que é o justo juiz, que sente e odeia o pecado, ele satisfez a própria justiça, mandando, não um de nós, mandando o próprio Filho, que não tinha pecados, para que ele assumisse os nossos pecados e pagasse no seu corpo, feito carne, pelos nossos pecados. Nós não merecíamos isso, e Deus fez isso de graça, nos tirou do caminho do inferno, executou a justiça que era para executar em nós, no próprio Filho. E nessa execução da justiça, revelou-se a grande misericórdia de Deus, a sua grande graça. Não merecíamos nada, Deus nos amou sem que nós merecêssemos. Louvado seja o seu nome. Amém.